Nós vamos falar sobre coronavírus, especificamente o impacto do coronavírus nas empresas. Eu fiz uma live na semana passada sobre isso e eu vou fazer uma nova hoje para ver o que nós precisamos fazer, para que nós que temos uma empresa, precisamos fazer para que a gente consiga enfrentar essa crise aí com o menor impacto em nosso negócio. Não que a gente não tenha impacto, não tem muito como fugir disso. Quem é empresário como eu e você e tem um negócio rodando, não vai ter como fugir. Quer dizer, alguns negócios vão ter até mais oportunidades do que ameaças. Mas a maioria dos negócios vai sofrer por conta dessa pandemia. Então, o objetivo hoje é a gente falar sobre esse assunto para que você consiga ter um impacto menor no seu negócio, reduzir os riscos aí de operação da sua empresa. Nessa nossa aula de hoje, nessa nossa live de hoje, eu vou falar sobre 10 perguntas, 10 questões que a maioria dos empresários tem tido, 10 dúvidas maiores sobre a questão do coronavírus, sobre o reflexo do coronavírus na empresa de cada um de nós, né, que temos um negócio. Eu vou falar em 10 respostas principais. E no final, né, se além das 10 houver mais questões ainda que vocês tiverem, ou se, na medida que eu for falando sobre as 10 questões, vocês ainda tiverem dúvidas, nós vamos responder elas ao final, ok? Que medidas você deve estabelecer na sua empresa para que isso afete o mínimo possível o seu negócio. Em algumas empresas isso vai ser mais fácil, e outras empresas isso vai ser mais difícil. Assim como em algumas empresas vão ter um impacto negativo, a maioria delas tende a ter um impacto negativo, pelo menos no início, até que ela se reorganize para lidar com essa nova situação, mas outras empresas vão ter oportunidades, vão até vender mais do que elas vendiam antes, num momento como esse, numa crise como essa, ok? Tem se falado muito sobre o impacto do coronavírus nas pessoas, nos indivíduos, preservando ali a saúde, a vida das pessoas. O Brasil está copiando no sentido positivo, está procurando copiar o que está acontecendo com os países onde essa pandemia já passou, por causa da China, né? Tudo indica que a coisa já passou por lá. Agora está na Europa muito fortemente, também nos Estados Unidos, e o nosso país está tentando copiar o que está se fazendo lá para que a gente tenha aqui um impacto menor na sociedade, os indivíduos e nós aqui como pessoas, não é verdade? Mas a gente precisa também falar sobre o impacto disso nas empresas, porque as empresas, especialmente pequenas e médias empresas, se elas têm uma fragilidade financeira mais intensificada numa hora como essa, ela pode haver um problema sistêmico de desemprego e de recessão ainda maior no nosso país. Então, por isso que essa live aqui de hoje é tão importante, porque minha missão aqui, respondendo essas 10 perguntas maiores que os empresários têm feito sobre o coronavírus, você que está me ouvindo aí, possa estabelecer algumas medidas, esclarecer questões relacionadas a esse assunto e estabelecer de imediato algumas medidas para você reduzir o impacto disso no seu negócio ou, quem sabe, até e buscar oportunidades que você tem nessa hora para que você consiga vender até mais, quem sabe, do que você vende, né, atualmente. Isso tudo eu vou falar com calma aí nessa nossa live de hoje. Tá claro, então? Então, coronavírus, foco aqui nas pequenas e médias empresas, e eu vou falar em 10 perguntas maiores que os empresários, as dúvidas maiores que os empresários têm tido em relação a esse assunto. Eu gravei uma live na semana passada, onde eu falava em 7 grandes medidas chaves que você precisa executar para você reduzir o impacto do coronavírus na sua empresa. Vou deixar o link aqui embaixo, se você não viu essa live ainda, ela é super importante, ela complementa essa live de hoje. O link vai ficar aqui embaixo para que você possa depois acessar ela e assistir as 2 lives. Eu também tenho gravado vídeos que estou no YouTube regularmente, e vídeos diversos sobre o coronavírus, vídeos que têm relação com vendas da sua empresa, quer dizer, o que você deve fazer para manter um nível de vendas semelhante ao que você tem hoje, ou para não perder tanto com as vendas. Eu gravei um vídeo também falando sobre que inovações você deveria fazer nos dias de hoje para você ter uma chance maior de sobrevivência nessa crise aí do coronavírus. Então, você encontra também esses vídeos lá no YouTube, vídeos relacionados ao coronavírus. De novo, os links vão ficar aqui embaixo. Esse aqui é um canal
que fala sobre 11 fragilidades que as empresas têm. As empresas, de uma maneira geral, têm 11 pontos fracos que atrapalham elas de crescer. Ou pior, podem fazer elas quebrarem se essas fragilidades não forem corrigidas. Nesse canal eu ajudo pequenas e médias empresas a resolver essas fragilidades para que elas consigam crescer rápido e também crescer com solidez financeira. Hoje, por conta do coronavírus, nós vamos falar de algumas dessas fragilidades. Não das 11, mas algumas que estão sendo mais atingidas por conta dessa pandemia. O coronavírus, ele representa uma das fragilidades, que é a fragilidade que eu chamo do evento externo. Nós, como empresa, estamos sujeitos, né, a eventos, acontecimentos que vêm de fora das nossas empresas, que atingem ela ou negativamente ou criam também oportunidades. Recessões econômicas, enchentes, questões ligadas ao clima e pandemias como essa que estamos vivendo, que também é um evento externo, evento que vem de fora e que afeta as nossas empresas, está afetando elas fortemente hoje. Então, essa é uma das 11 fragilidades que o método que eu ensino faz com que você cresça e se desenvolva se você resolver essas fragilidades. E, além dessa, diretamente está relacionada ao coronavírus, nós vamos falar de outras que são desencadeadas por conta desse assunto. Então, essa é a primeira pergunta que os empresários me fazem. A pergunta número 1 é essa, que inclusive ela está bem destacada na live anterior. Em que pontos as empresas agora vão estar mais frágeis por conta da pandemia? E essa primeira pergunta, então, que eu vou responder. Bom, as empresas estão frágeis em relação às vendas, obviamente, porque, como eu falei, algumas empresas vão ter a oportunidade para vender até mais do que elas estão vendendo hoje, mas, no geral, as empresas estão ameaçadas mesmo. A ameaça é muito maior do que as oportunidades. As ameaças são muito maiores do que as oportunidades. Há uma recessão econômica forçada por conta de que o coronavírus faz com que as pessoas fiquem mais reclusas, né? As pessoas estão fora de circulação, estão em casa, em quarentena, porque isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, não só no Brasil, mas no mundo todo. E por essa razão as pessoas estão menos ativas no mercado e aí há uma queda. As pessoas não estão indo a shoppings, até porque as lojas estão fechadas. As pessoas estão circulando menos e aí há uma queda natural por conta disso. E isso afeta. As empresas, então, estão mais frágeis quando se fala em relação às vendas, porque estão vendendo menos. Segunda fragilidade que tem relação com essa das vendas é a fragilidade financeira. As empresas estão mais frágeis financeiramente hoje, elas estão mais sujeitas a terem problemas financeiros graves. Se elas já vinham com algum problema financeiro antes, porque o nosso país já vinha enfrentando uma recessão econômica, não da agora. Alguns anos que nós estamos penando aí, as nossas empresas, o país está penando aí com uma certa dificuldade econômica mesmo. O PIB cresce pouquíssimo quando não fica negativo. E aí, quando a gente já vem com essa fragilidade e enfrenta uma pandemia como essa, a fragilidade ela aumenta, ela se intensifica. Então, as empresas também tendem a ficar ainda mais frágeis do que elas estavam, quando se fala da questão financeira, porque elas vão estar vão vender menos, vão estar mais sujeitas também à inadimplência, porque alguém não vai pagar para elas, porque também está tendo dificuldade financeira. Empresas que estão dependendo aí de produtos que estão indexados ao dólar, o dólar agora está mais de R$5, vão sofrer com isso também. Se a empresa já estava com caixa bom, estava com caixa positivo, ou até folgado, vamos chamar assim, porque algumas empresas estavam assim, estão ainda, né? Elas vão sofrer menos por conta do coronavírus, mas quem já tinha uma dificuldade financeira vai sofrer mais. Então, essa é outra. Uma terceira fragilidade que as empresas estão sujeitas é uma fragilidade relacionada ao cliente, porque a prestação de serviço para o cliente ela vai ser afetada, se não em todos os setores, mas provavelmente na maioria deles. A maneira com que você presta o serviço para o seu cliente, a maneira com que você atende ele, vai ter alterações e provavelmente vai criar mais limitações do que antes da pandemia. Não é verdade? Uma série de motivos que a gente já sabe. E aí, você também vai estar mais frágil nessa relação com o cliente, porque ele pode resolver
que não quer mais ficar com você e para uma empresa que ele imagina que vai atender ele melhor numa situação como essa. Então, é também uma fragilidade ali, quando se fala do atendimento e do relacionamento, da prestação do serviço para o cliente, da entrega do produto para o seu cliente. Uma outra fragilidade, uma quarta, é a fragilidade dos funcionários. As empresas vão também estar mais frágeis quando se fala dos colaboradores, dos funcionários que elas têm, porque os funcionários, primeiro, vão estar trabalhando mais em home office, vão estar trabalhando menos dentro da empresa, a não ser alguns setores que isso seja essencial, como aqueles de atendimento ao público, ou setores em que você tem que, o funcionário tem que operar uma determinada máquina, e setores que estão abertos, continuam abertos, como supermercado, farmácia. Esses vão sofrer menos a história dos colaboradores, mas podem sofrer também, porque um colaborador ele pode adoecer, e aí você não vai contar mais com ele enquanto ele estiver nessa situação, porque o vírus é muito contagioso. Então, há uma fragilidade também na relação com o colaborador. Você também, que tem uma empresa, como vai ficar mais frágil financeiro, quer dizer, há uma tendência, não estou dizendo que você vai ficar mais frágil, mas é uma tendência de a empresa ficar mais frágil financeiramente, isso pode refletir até no pagamento que você faz para o seu colaborador. Você pode até atrasar uma folha de pagamento, você tem que pagá-la de maneira parcial, porque você vai estar mais frágil nessa hora. Essa é outra fragilidade mais evidente nesse momento, quando se fala das empresas. E aí, por tabela, tem uma fragilidade, eu não diria por tabela, mas que está próximo. É a fragilidade que tem relação com os fornecedores, que está junto ali de colaborador. Por que está junto de colaborador? Porque as pequenas e médias empresas, elas usam muito terceirizações, elas usam muito para não ter uma quantidade grande de colaboradores, porque é caro para uma pequena e média empresa você ter muitos funcionários. Você tem quando não tem, você precisa ter, mas você conta também muito com fornecedores externos. E aí, nessa hora, você pode ter um problema, porque os fornecedores também estão sendo afetados de alguma maneira. Por exemplo, a China, que foi muito afetada em algum momento, está vendo dificuldade de chegar produtos da China. E assim, nós compramos produtos da China. Quem é que não compra produto da China como insumo? Muita gente compra roupa, utensílios, brinquedos, caneta, mão de obra primária, que depois vai produzir, você vai com ela produzir algo para entregar para o seu cliente, por aí vai. Então, há também uma fragilidade quando se fala do fornecimento de matéria-prima que você precisa para o seu negócio. E uma outra fragilidade, não que a gente pare por aí, existem outras, mas essas são as principais, é uma fragilidade que tem relação com a interrupção da sua empresa. Com ela parar, seja uma parada provisória, uma parada parcial, ou uma parada assim, geral do negócio. Primeiro, porque alguns estabelecimentos estão sendo fechados, por determinação do governo, e segundo, porque você próprio, não é? De novo, esperamos que isso não aconteça de forma nenhuma, mas nós que dirigimos uma pequena e média empresa, nós fazemos um pouco de tudo na empresa, não é verdade? E se eu paro no meu negócio, eu causo um impacto muito grande para a empresa, porque sou eu que consigo fazer a empresa rodar. Eu sou uma peça muito importante. Eu, como dono de um pequeno e médio negócio, o empresário que dirige uma pequena e média empresa, ele é uma peça ali na engrenagem muito importante, quando não é definitiva. Tem negócios que, às vezes, é um empresário e outra pessoa só. Às vezes, é um empresário sozinho. Tem uma empresa de consultoria, por exemplo, ele só que toca o negócio. Aí, se ele para, a empresa para e não consegue mais colocar dinheiro para dentro. Então, essa fragilidade da interrupção é uma fragilidade muito perigosa nessa hora também, especialmente quando nós falamos de uma pequena e média empresa. Por isso, até que na live anterior, eu fiz questão de dizer que você que está me ouvindo precisa se cuidar muito bem, do seu ponto de vista de saúde, de estresse, de equilíbrio, tudo que você puder fazer para preservar a sua saúde, se cuidar, e não se expor innecessariamente, para que você não pare. Se você tiver um problema maior, o impacto na sua empresa pode ser devastador, vamos chamar assim. Ruim, né? Ok? Então, essa é a primeira pergunta, que seria quais são as fragilidades, quais as fragilidades maiores das empresas nesse momento atual. Segunda pergunta também que eu tenho ouvido demais dos empresários, e eu tenho um grupo de empresários onde eu dou
treinamento e mentoria sobre questões financeiras da empresa e sobre as outras fragilidades de uma maneira geral. Tem mais de 30 empresários nesse grupo e eu converso com eles quase todos os dias. E uma dor muito grande deles hoje em dia é a história das vendas. E a pergunta é, eu vou conseguir manter as minhas vendas? Né? Quer dizer, o que eu faço para manter as vendas da minha empresa? Especialmente se eu tiver uma loja física. Essa é a grande pergunta. Porque uma empresa que já tem um negócio digital, ela vai sofrer bem menos nessa hora. Por exemplo, meu negócio, eu dou mentoria para pequenas e médias empresas. E eu dou mentoria, quase que 100% dos casos, online. Eu converso com o empresário aqui online. Então, eu tenho um impacto muito menor no meu negócio, porque ele já está engrenado nesse mundo, nessa tecnologia online. Mas quem tem uma loja física, uma loja de roupas, por exemplo, precisa que a pessoa vá lá comprar roupa, vai ter um impacto maior nas vendas nessa hora. E a grande pergunta é essa. Uma empresa que tem uma loja física, ela consegue manter as vendas ou não? Qual seria aí vamos dizer assim, a estratégia para manter as vendas num momento como esse? Isso é uma pergunta também muito comum hoje em dia, quando se fala nessa questão do coronavírus. Eu diria para vocês que, mesmo para quem tem uma loja física, em praticamente todos os setores, há uma saída para você. São muitos setores, quer dizer, eu não poderia dizer que para todos eles há uma saída, mas eu diria que, em grande parte deles, talvez a maioria, você teria uma saída para continuar vendendo, não no mesmo volume de vendas que você vende hoje. Se você tem uma loja de roupa e as pessoas estão acostumadas a comprar naquela loja, você vai ter um impacto das vendas porque a sua loja está fechada. Até que você se reorganize para conseguir fazer uma venda diferente daquela venda física que você fazia na sua loja, você vai penar um pouco, você vai ter um impacto nas vendas, certamente vai. Mas, de uma maneira geral, você pode continuar vendendo, e vou dar alguns exemplos aqui hoje sobre isso, porque o que você precisa fazer para continuar vendendo numa hora como essa é, primeiro, ver que tecnologias você tem que utilizar, né? Você agora vai precisar pensar em vender seus produtos também online. Então, volta esse exemplo da roupa. Imagine que as roupas só são vendidas lá na loja fisicamente. Agora, você tem que pensar em ter um modelo de negócio na sua empresa, um processo de venda na sua empresa, que você consiga fazer vendas também online. Precisa pensar numa plataforma online, um e-commerce que se chama, não me parece complicado, não é tão complicado. Tem muitas empresas que fazem isso rapidamente para você, rapidamente mesmo. Se vocês tiverem interesse, eu deixo depois o link aqui embaixo com as empresas que fazem isso, fazem muito bem. Já há vários anos isso no mercado. Então você tem que pensar, você que tem uma loja física e se não tem nenhuma venda ainda online, por e-commerce, tem que pensar em fazer isso amanhã, hoje, porque essa seria uma maneira de você continuar vendendo, manter as vendas. E quando eu digo manter as vendas, não é manter no mesmo volume, mas manter elas funcionando, porque parar é a pior coisa que você pode fazer, ok? Então, essa é uma medida importantíssima em você. Se você dá consultoria, por exemplo, e você dá consultoria presencial, o cliente hoje pede para você ir lá na loja, na empresa dele para dar consultoria, você tem que pensar também numa possibilidade de maneira provisória, você conversa isso com o seu cliente, você vai dar algumas consultorias online, porque você vai se expor menos e você vai proteger o seu cliente. Você diz isso para ele. E aí, talvez não veja para fazer tudo. Minha empresa faz auditoria, tem que ir lá olhar as contas do cliente. Não tem muito jeito. Esse tipo de serviço, mas você pode fazer algo diferente nesse momento com ele, para poder, pode pedir para ele mandar alguns documentos para que você dê uma olhada, e você trata esses documentos com todo cuidado para você não se contaminar. Você tem que pensar em possibilidades do seu negócio para que você não pare as vendas completamente. Faz sentido? E junto com isso, você tem que começar a divulgar mais sua empresa, entrar cada vez mais no mundo digital, no mundo online. Se conectar a sua empresa completamente com as mídias sociais. E não é só fazer aqueles posts que a gente muitas vezes vê as empresas fazendo. Às vezes eu converso com o empresário e digo que ele precisa participar mais das mídias sociais, ele me diz, não, eu já faço isso, eu já coloco lá um post todos os dias sobre a minha empresa,
Às vezes aquele post que ele coloca é um post muito tímido ainda, não está embalado num programa de marketing mais bem elaborado, de marketing digital. Ele só está postando posts ali para fazer algum tipo de propaganda do negócio dele, mas não consegue vender, às vezes, direito com aquilo, porque ele não teve uma formação, ele não se preparou para fazer aquele tipo de marketing, ele não sabe fazer nem marketing, quanto mais um marketing digital, que seria uma evolução do marketing tradicional. Então, não tem informação. Pequeno e médio empresário, nós que dirigimos uma pequena e média empresa, nós temos um aprofundamento maior na parte técnica da nossa empresa. Aquilo a gente sabe fazer muito bem, seja uma consultoria, seja o que for. Aquilo nós temos uma habilidade, mas as outras habilidades, o pequeno e médio empresário, ele tem menos, e marketing é uma delas. Então, ele faz ali uma coisa nas redes sociais meio que incompleta, e aí isso não gera os resultados que deveria gerar. Percebe? É preciso pensar num programa de marketing nessa hora. Eu não estou falando nada grande, caro demais, não. Algo adequado para o tamanho do seu negócio, mas uma coisa mais arrumada. Tem empresas também no mercado que fazem isso. Você pode procurar informações sobre esse assunto também. Você precisa gravar vídeos para que você disponibilize vídeos para o seu cliente. E nesses vídeos você fala da sua empresa, você fala das dores que você alivia para o seu cliente, dos desejos que você pode ajudar o seu cliente a atingir, de maneira que ele se conecte com aquilo que você está falando e ele tenha mais inclinação para comprar de você, ele conheça. Esses clientes nem lhe conhecem, porque está escondido lá numa loja física, num determinado bairro, e ninguém nem sabe que você existe. E o mundo digital, né, permite que você se conecte com centenas, milhares, milhões de pessoas simultaneamente. Tem um potencial muito grande. Então, essa é uma hora, especialmente aí para quem tem uma loja física e não mexe com isso hoje, mas mesmo para quem não tem uma loja física, intensificar mais os programas de marketing, né? Porque isso traz para o seu negócio certamente oportunidades e não lhe faz, vamos dizer assim, parar, né? Completamente de uma hora para essa, quer dizer, de um momento para o outro, né? Se você já não fazia nada disso que eu acabei de dizer, de marketing digital, você já estava frágil quando se fala em marketing. E de uma hora como essa, a empresa fica mais frágil ainda. Mas não é para desanimar. Puxa vida, agora não vai dar tempo, eu vou esperar isso tudo passar para voltar a vender. Eu não faria isso se fosse você. Eu não cruzaria os braços achando que as coisas vão melhorar de um dia para a noite. Pode ser até que melhore, mas não devemos esperar por isso, né? Como empresário, nós precisamos ter essa energia no sangue. Ok? Bom, e o último recado ainda, em relação às vendas, é que talvez o seu negócio ele não se aplique, você não consiga vender mais para o negócio que você tem hoje, para o seu principal negócio que você faz. E você, nessa hora, precisa pensar, parar, pegar ali um caderno e anotar possibilidades que você teria de prestação de serviço para atender uma dor do seu cliente, dos seus clientes atuais, diferente do que você faz hoje. Eu vou contar um caso interessante que aconteceu comigo essa semana. Eu dando mentoria para um empresário, e esse empresário ele tem uma loja que dá manutenção em equipamentos eletrônicos, ele dá manutenção em smartphones, em computadores. O cliente vai lá, deixa o equipamento na loja dele, ele conserta e depois entrega para o cliente. Ora, a loja está fechada, né? E aí eu propus para ele fazer um serviço de delivery, onde ele iria pegar o equipamento na casa do cliente, ele traria para a loja dele, consertaria e devolveria para o cliente. E propus que ele fizesse isso tudo bem montado, né, com higienização, com todo o processo que ele deveria fazer. E essa semana, conversamos sobre esse assunto e ele me disse que não dava para fazer isso. Não dava para ele fazer esse processo de delivery, primeiro porque ele está localizado numa cidade pequena, chamada Viana, no Espírito Santo, ali perto de Vitória, né? E ele dizia que não dava, tinha desistido de fazer isso, porque o local que ele estava, a cidade que ele tinha, não tinha motoboy, eu não tinha nenhum, eu não tinha suficiente, ele também não estava disposto a se expor na rua para fazer isso, porque ele não queria ser contaminado, para também não trazer a doença para dentro da casa dele, da família dele, e que não tinha encontrado ainda uma forma de higienizar, e eu não queria fazer esse serviço que ele faz hoje, que é o principal serviço dele. Mas que ele estava pensando, inclusive ele já tinha feito, ele me contava, um serviço de manutenção remota de computadores. Quer dizer,
que é possível isso, né? Não sei se você sabe, mas é possível que eu entre no seu computador, eu não, né? Mas uma pessoa que é técnica em relação a isso, ela entra no seu computador e ela consegue fazer toda a manutenção da sua máquina de maneira remota. Imagine, então, que o seu computador foi infectado por vírus, ou tem um problema qualquer lá no sistema operacional, ou você precisa instalar um software novo, né? As empresas, as pessoas estão indo para casa, para trabalhar em casa, e aí, nessa hora, chega o computador em casa para você trabalhar, você não consegue conectar com a sua empresa, suponha, porque está faltando ali alguma coisinha para você conectar com a empresa. E aí, nessa hora, ele pode entrar, essa pessoa pode ir fazer uma suporte remoto a você e consertar, colocar o seu equipamento para funcionar. Vejam que dor ele está ali aliviando para alguém que está em casa e que o computador quebrou. Ora, nós estamos em casa reclusos, se você puder sair, e computador, os equipamentos móveis, os smartphones, são a única forma que a gente tem de se desconectar de forma segura com o mundo exterior. Se ele quebra, bate o desespero. Você pode até perder o emprego, porque você está trabalhando online, e aí essa pessoa, chama-se André, que faz um serviço como esse, é um serviço de primeira necessidade, é um socorro que ele está dando no computador que está na casa da pessoa. Então, ele estava me dizendo que ele ia procurar prestar mais esse tipo de serviço, ia entrar em contato com os clientes dele. Inclusive, ele já tinha feito, ele me contava um serviço na semana que ele falava comigo sobre isso, e que ele, então, ia investir nesse tipo de serviço. Quer dizer, ele ia, então, começar a fazer algo novo, em vez de cruzar os braços, baixar a cabeça, desanimar, ele ia começar a fazer algo novo para não parar as vendas. E ele me dizia, até fazia uma conta comigo de quanto que ele faturava por dia no modelo anterior, e nesse processo novo, se ele não empatasse, ele iria chegar perto ali do que ele faturava, poderia chegar perto, porque ele está ainda construindo esse serviço, mas já tinha fechado até um primeiro contrato, disse que tinha vários clientes ligando para ele, e que ele estava explicando que não estava fazendo manutenção, mas que agora ele ia propor fazer essa emulação que poderia resolver uma questão do cliente. Percebe? Então, pense aí, dependendo do negócio que você tem, se for de fato impossível continuar vendendo o produto que você tem, que outras questões você poderia desenvolver para estar dos personal trainer, né? Não dá mais para ir na casa do cliente agora para poder fazer uma sessão de ginástica, mas você pode gravar um treinamento online ensinando ao seu cliente como é que você faz a ginástica. Ah, mas tem vários treinamentos na internet fazendo isso. Sim, mas ele faz com você. Ele confia em você, ele está conectado com você, não é com as pessoas que estão na internet. Então, se você gravar um treinamento online, mostrando como é que ele poderia manter a rotina de exercício naquele dia, ele tende a ouvir mais de você, e não ir atrás de qualquer vídeo que está na internet. Percebe? Bom, é isso. Então, essa seria a segunda pergunta, como é que eu consigo manter o nível de venda. Uma terceira pergunta, também muito frequente, é a seguinte: quais são os setores que estão sendo mais afetados por esse mal, né, pelo coronavírus? Que setores são esses? Bom, eu diria para você o seguinte, que pensar aqui nos setores. Todo setor, de novo as lojas físicas, né? Todo setor que exigir que o cliente, exigir uma palavra forte, de novo, eu falei que a gente precisa se reinventar, mas que exigia que o cliente fosse na loja para ter uma experiência de experimentação, está mais prejudicado nessa hora. De novo, volta à história de uma loja de roupas. Uma loja de roupas pressupõe que a pessoa vai lá na loja, vai experimentar, vai olhar as roupas que mais agradam, não vai experimentar a loja, vai lá na cabine e volta. Então, tem toda uma experiência que você, né, até gosta de ter quando vai na loja comprar uma roupa, ou quando vai comprar um cosmético, uma mulher vai comprar para se pintar, né, ou um perfume, sei lá, né? Então, lojas que você, uma sapataria, né, também, uma ótica que vai olhar ali seu óculos e vai trocar seu óculos, são locais que necessariamente precisam que você vá lá, ou precisavam que você fosse lá, já precisa reinventar, para essas lojas vão ter mais dificuldade no início, até porque grande parte delas, nos dias de hoje, estão em shopping centers, estão menos em comércios abertos, mas estão muito em shopping centers, e os shopping centers estão fechados. Não sei se na sua cidade eles estão, né? Talvez não estejam em todas as cidades, mas aqui em São Paulo, onde eu moro, estão todos fechados. Saí aqui um deles, são todos fechados.
essas lojas vão sofrer mais. De novo, é preciso pensar aqui em reinvenções. Lembra que nós falamos aqui na dificuldade de vender? Que modificações você precisa fazer nos seus processos, tanto de vendas quanto de prestação de serviços de entrega, para que você consiga se manter minimamente no ar, vendendo minimamente no ar. Setores como da aviação, está claro para todo mundo que isso está sendo muito afetado. Claro que a gente está falando, nesse caso, não de pequenas e médias empresas, que é o nosso público aqui maior, mas a gente está falando de um setor que está sendo fortemente afetado. A IATA, que é a Associação Internacional de Aviação, né, do mundo inteiro, ela falava que as empresas, depois que passar o coronavírus, ou até agora já, elas vão precisar de um investimento de cerca de 200 bilhões de dólares, aproximadamente R$1 trilhão, para que elas não tenham um problema de falência sistêmica, em escala, porque a estimativa é que elas percam cerca de 60% do faturamento agora em 2020, e nós não sabemos ainda exatamente quanto é que esse problema vai passar, né? A gente tem alguns cálculos, mas não há certeza da velocidade que o vírus vai passar em cada país, até porque a velocidade está sendo diferente de um país para outro. Mas tirando esse exemplo das companhias aéreas, são empresas grandes, setores de transportes interestaduais, né? Eles estão fechados, as cidades estão fechadas entre elas, umas com as outras, se não todas, algumas, em que não passa ônibus de uma cidade para outra. E aí, esse setor também, que tem, nesse caso, tem não só grandes empresas, mas tem médias empresas, quem sabe até pequenas empresas também estão sendo afetados por conta do coronavírus. Setores como de restaurantes e bares estão também sofrendo, penando bastante. Em São Paulo existem aproximadamente 30 mil bares que empregam pouco mais de 180 mil pessoas. E parte desses bares, aliás, parte não, né? Todos eles estão fechados, pelo menos as portas estão fechadas, porque é proibido. Mesmo uma padaria que tinha lá também um restaurante, agora ela só pode vender o pão, a parte do restaurante está fechada, não pode vender mais. Mas o que os restaurantes e bares estão fazendo? Eles estão intensificando os serviços de delivery, estão vendendo cada vez mais delivery. Eu soube até que tinha um restaurante aqui em São Paulo, localizado aqui no bairro que chama Pinheiros, uma cantina italiana muito famosa, que está inclusive com serviço de drive-thru, quer dizer, você pode ir lá com um carro e você pega lá a sua encomenda, você liga antes, reserva, pega lá a encomenda, e não só esse, mas eu soube que outros também em outros estados, em outros restaurantes também em São Paulo, estão fazendo esse drive-thru, quer dizer, você pode ir lá, como o McDonald's, que você entra ali na lojinha e pega. Agora, alguns restaurantes estão fazendo. Restaurantes de luxo, aqui em São Paulo, tradicionais, de alta gastronomia, que jamais imaginaram que iriam fazer um delivery na vida. Mas por que eles jamais imaginaram que iam fazer um delivery na vida? Porque eles trabalham com a arte de servir, quer dizer, o prato vem todo muito bem montado, os alimentos ali, de uma forma posicionados ali, não sei nem se essa palavra é mais correta quando se fala em restaurante, mas colocados ali no prato de maneira completamente artística, né, para que isso aguce ainda mais o nosso paladar. E agora, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão conseguir traduzir essa mesma experiência num delivery? É difícil, mas quase todos os grandes restaurantes aqui em São Paulo, eles estão começando também a fazer delivery. Semana passada, o encarte aqui, eu tenho a assinatura da Folha de São Paulo, e eles mandam toda semana uma folhinha, mandam uma revistinha, e que são com atrações, né, com dicas de restaurantes. E semana passada, a revistinha era dizendo bons restaurantes, alguns restaurantes de alta gastronomia, oferecendo serviço de delivery. Eu até espantei com aquilo. Eles estão fazendo também. No mínimo, eu li uma matéria sobre isso, para que eles empatem os custos, porque o movimento vai cair, né? Claro, não dá para vender do mesmo jeito. Para que ele preço de alta gastronomia, mas para os outros até aumenta. Vou contar um caso aqui já. Mas eles estão mantendo ainda e procurando ali fazer uma embalagem que isso que eu acabei de descrever do visual, se não tem como ser mantido, mas
que o prejuízo seja menor. Nesse sentido, estão pensando muito bem essas questões. Até o Fasano, que é um dos restaurantes mais famosos, conhecidos aí no Brasil, né? Altíssima gastronomia, um dos melhores restaurantes do Brasil, ele também está fornecendo delivery, pelo menos foi o que eu li em relação a isso. Então, é isso, quer dizer, é você se reinventar nessa hora. Tem um aluno meu, dos empresários desse grupo que eu falei, que ele postou lá um comentário essa semana no nosso grupo ali de estudo, tá? As questões financeiras da empresa, dizendo que ele tem uma pizzaria, fica localizada no interior do Paraná, ele dizendo que tinha vendido mais pizzas a entrega do que ele estava vendendo mais nas lojas abertas. Quer dizer, veja que coisa fantástica, né? Fantástica que eu digo, a reinvenção que ele fez. Ele criou mais material nas redes sociais, ele intensificou esse processo que eu falei de vendas no meio social, de maneira que ele conseguiu vender até mais do que ele estava vendendo antes. Então, assim, de novo, é pensar o que você pode fazer nessa hora para que você pene menos, né? Quer dizer, você consiga manter as vendas, manter a empresa em operação e as vendas em operação também, né? Porque o pior de tudo é você parar numa hora começa. Aí o prejuízo realmente vai ser muito maior se a empresa fechar as portas. Fechar as portas, que eu digo, as portas já estão fechadas, mas não houver mais nenhum trabalho interno, né? Quer dizer, ela para de vez por completo. Então, é uma dificuldade grande nessa hora para você manter aqui a empresa funcionando num momento como esse, ok? A quarta pergunta. O que você precisa fazer para manter a empresa funcionando? Bem, você vai precisar, nessa hora, exercer uma habilidade de gestão e administração da sua empresa diferente daquela que você está acostumado. Porque agora você vai precisar administrar os recursos que sua empresa tem, sejam recursos internos, sejam recursos externos, considerando aqui o cliente como recurso também, que é um recurso que traz dinheiro para o seu negócio, de uma forma diferente daquela que você estava acostumado a fazer. Então, se você administrava a sua empresa num mundo completamente físico e num mundo mais estável, do seu ponto de vista de não haver uma pandemia como essa, agora você vai precisar, para manter ela funcionando, administrar de uma maneira diferente. Porque vai mudar a maneira com que você vai prestar o serviço para o seu cliente, vai mudar a forma com que você vai administrar e gerenciar seus colaboradores, né? Home office, e questões mais de prevenção da doença dos seus colaboradores para que eles não contaminem uns aos outros, o tratamento que você vai precisar dar para eles se eles se contaminar. Você vai precisar também administrar muito bem as instalações da sua empresa, as instalações físicas, para quem tem lojas físicas, se você estiver. Nessa hora as portas podem estar fechadas, mas o trabalho está acontecendo lá dentro da empresa. Então, vai precisar administrar isso também de maneira diferente do que você fazia antes, porque a empresa que vai estar rodando lá dentro é diferente da empresa que rodava antes. Os cuidados são outros que você precisa ter. E não só são cuidados relacionados à questão do contágio, mas cuidados também na prestação do serviço para o seu cliente. Outro recurso que você vai ter que administrar, provavelmente de uma maneira distinta daquela que você vinha fazendo, é a tecnologia. As tecnologias que você vai ter que usar para conviver com esse momento, para manter a sua empresa funcionando, porque a pergunta é essa, como é que eu mantenho ela funcionando? São outras tecnologias, além daquelas que você já atuava. Bom, eventualmente, tudo que eu estou dizendo aqui, você talvez já estivesse fazendo, não tudo, porque não dá para fazer tudo. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Mas se você já fazia parte dessas tecnologias, se você já aplicava parte dessa gestão, o que é que eu quero dizer com isso? Se você, antes da pandemia, já tinha algum processo de home office dos seus colaboradores, então você já está acostumado a fazer isso de alguma maneira. Se você já atendia seus clientes antes, porque você era mais evoluído nesse sentido, de forma remota, você vai sofrer menos num momento como esse, sabe? Mas se não, para manter a empresa operando, você vai ter que administrar muito bem essas questões. Se você não tinha uma formação maior como administrador,
Porque, de novo, aquela velha dificuldade. O empresário tem um perfil mais técnico, ele não tem um perfil muito de um gestor. É por isso que existem empresas no mercado muito importantes que ajudam os empresários a se desenvolverem, quando se fala em gestão, para que eles se tornem melhores administradores. Empresas especializadas nisso no mercado. É fundamental que o empresário se desenvolva como gestor, porque numa hora como essa, se ele já não tinha essa habilidade, ele sofre mais, como sofre em outras questões. Então, essa é a primeira medida para você manter a sua empresa funcionando. A segunda é melhorar os processos, rever, reinventar os processos de vendas, como nós acabamos de falar. Essa é a segunda. E a terceira medida é você conseguir funcionar, seja de portas abertas ou de portas fechadas, atendendo a todos os requisitos, todas as normas de segurança e de recomendações, as exigências aí do Ministério da Saúde, da OMS, né? Porque se você está com as portas abertas, imagine que você tem um setor, como farmácia, supermercado, material de higiene, alguns setores, padaria, alguns setores vão ficar abertos. Se você, então, você fica aberto, mas você não tem os cuidados, você não cumpre todas as normas que você precisa cumprir nessa hora, você, então, não vai conseguir manter a empresa funcionando. Pode ser autuado e ter que fechar a empresa de vez, percebe? Eu fui um dia desse aqui, porque a gente sai às vezes para fazer compra no supermercado. Eu fui no supermercado aqui perto da minha casa, e quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado com o que eu vi. Supermercado grande, conhecido no mercado, de rede, um desses hipermercados que chama, né? Não era nem um supermercado, era um hipermercado esse que eu visitei, e eu fiquei assustado com o que eu vi lá. Porque esse supermercado ele tem a seguinte disposição, ele é muito grande, então tem aqui os caixas, e aqui em frente aos caixas tem vários boxes de atendimento, tem pequenas lojinhas, tem suporte aqui para esclarecer dúvida, tem lá o estacionamento, então você deixa o carro. Então tem um corredor entre os caixas e esses pequenos boxes. E esse corredor estava completamente lotado de pessoas, porque tem muita gente no supermercado, algumas em pânico ainda, né, achando que vai tudo acabar. E esse corredor aqui estava totalmente inadequado quando se fala da exigência de você manter 1 metro, é isso? 1 metro mais de distância entre as pessoas. Não, as pessoas estavam amontoadas ali, porque saía gente aqui do caixa, saía gente aqui desse box, e as pessoas... Teve hora que eu tive que parar, porque eu não conseguia nem atravessar, e eu precisava chegar lá, numa determinada loja, com um produto que eu queria comprar, um produto natural, né? Para aumentar a nossa imunidade. Mas eu terminei voltando, achei que estava um ambiente arriscado. Então é isso. Estou dando só um exemplo, você precisa ter cuidado com a sua loja, se ela estiver aberta, assim como a questão do álcool gel. Às vezes a gente vai numa padaria, por exemplo, e tem lá o álcool gel, mas tem um só, num balcão maior, o álcool gel lá meio que no canto, assim, junto do caixa. Ele não, deveria ter 2, 3, 4 lá, garrafinhas de álcool gel, eu sei que está difícil, mas... Né? Ou se não é álcool gel, eu tenho que pensar algo que garanta o funcionamento da empresa, atendendo às normas. Ah, sim, mas as normas dizem que basta um álcool gel. Ok, mas se cuidado com isso, então. Esse seria o terceiro componente para você continuar a manter a empresa operando, percebe? Quer dizer, então um componente importante é a capacidade de administrar num mundo novo, numa situação nova. Segundo, vendas. E terceiro, você garantir que você está se mantendo aí, está cumprindo toda a regulamentação que existe no mercado em relação a isso. E aí eu já emendo com outra pergunta, que é essa. A grande pergunta é: quais são as exigências que eu preciso cumprir, seja se eu tiver a empresa aberta, a empresa física aberta, de novo, pegando esse exemplo aí da padaria, né? Ou seja, uma loja que uma empresa que está fechada, né? Ela está fechada, porque as portas mas ela tem trabalho lá interno e ela precisa cumprir também alguns regulamentos em relação a isso. Quer dizer, o que eu devo fazer para que eu mantenha, para que eu seja completamente adequado com as normas dos reguladores externos nessa hora. E a minha recomendação aqui é que você consulte os grandes reguladores sobre isso. Porque, quer dizer, você consulte o Ministério da Saúde, você consulte o Ministério do Trabalho,
você consulte a OMS. A OMS, inclusive, divulgou um material orientando as empresas, está em inglês, eu até falei isso na outra live, está em inglês, mas você pode pegar esse material e pedir para alguém traduzir se você não dominar o inglês. Importante, é um material bem escrito da OMS sobre isso. Então, consulte todos os órgãos, diário oficial, fique ali atento para o que está saindo em relação à operação das empresas, se mantenha informado o tempo todo, ok? Quer dizer, essa seria a quinta pergunta, que está ligada com como é que eu me mantenho funcionando, com a pergunta anterior. O que é que eu preciso fazer para estar obediente, usando um termo em inglês, um termo chamado compliance, eu estar em obediência com as normas para que minha empresa não tenha nenhum problema ali de autuação e de sem pedido de continuar operando, porque ela está descumprindo alguma norma externa. Então, consulte esses órgãos e se mantenha atualizado, leia sobre esse assunto o tempo inteiro para que você... E aí, uma outra recomendação em relação a isso é não cumpra 100% das normas, não. Cumpra 110%. Cumpra 120%. Porque isso vai dar uma garantia não só maior para o seu negócio. Volto ao exemplo do álcool gel. Imagine, tá? Aqui é só um exemplo. Imagine que a regulamentação diga que você precisa ter um potinho de álcool gel por metro quadrado. Só exemplo aqui para quem está me ouvindo. Consultem qual é a norma em relação a isso. Se ela diz isso, a regulamentação, coloque 2. Coloque 1, não coloque 2. Porque isso é bom para o seu cliente. Então, a gente não deve pensar em apenas atender aquilo que é base da regulamentação. Não. Eu sei que está havendo dificuldade de obter álcool gel. Se não tiver jeito, cumpra no mínimo a regulamentação. Mas procure cumprir mais do que isso. Primeiro, porque isso lhe protege ainda mais. Segundo, porque isso vai também causar uma boa impressão para o seu cliente. Eu fui aqui em alguns locais e um local que eu cheguei me chamou a atenção, porque assim que eu entrei na loja, um supermercado que vende alimentos orgânicos, assim que eu cheguei, a pessoa imediatamente me ofereceu álcool gel. Quer dizer, antes de eu entrar no local, ela já me deu álcool gel para que eu passasse nas minhas mãos, para garantir que eu não entrasse, eu contaminando os alimentos. Muito interessante, né? E aí ela fazia com muito cuidado aquilo, depois ela passou na mão dela também. Ou seja, é isso. Tem que surpreender o cliente, aí eu volto lá. Eu me sinto seguro voltando lá. Outros locais que eu fui aqui, não que eles estejam irregulares, mas não tem essa prontidão e esse cuidado, vamos dizer, além da conta, exagerado, né, no sentido positivo da palavra, além da conta, para que eu tenha certeza que aquilo que eu vou estar em dia, ok? Então, para você estar compliance, obediente com as normas, consulte esses órgãos, consulte outros, consulte o sindicato, se atualize, leia matérias todos os dias, entre na internet, veja o que está acontecendo, assista a televisão. As televisões hoje em dia são canais confiáveis em relação a fake news, né? As grandes emissoras de televisão, a gente pode criticar elas em vários ângulos, se quiser, mas elas hoje são um canal muito confiável de obtenção de informações que não são fake news. Então, assista também, ouça CBN, estou falando de CBN aqui, ouça rádios, para que você se mantenha informado e cumpra mais do que 100%. Ok? Bom, outra pergunta, uma sexta pergunta aqui também muito, muito, muito importante. Essa é aquela que dói assim como é que diz? Dói na pele, que é a pergunta que os empresários me fazem bom, que despesas eu devo cortar da minha empresa? Eu sei que eu vou reduzir a despesa, eu sei que eu vou reduzir as minhas vendas, senão em todos os setores isso não vai acontecer, mas vai acontecer em vários setores. E o que eu preciso fazer, então, para reduzir a minha despesa? Senão eu vou quebrar. Né? Então, essa é uma pergunta extremamente frequente num momento como esse. E o que eu respondo nessa hora é que anotem isso, porque isso é muito importante, que eu vou dizer agora, porque agora nós estamos falando de dinheiro, uma das partes mais frágeis. Das 11 fragilidades que eu comentei que as empresas têm, a fragilidade financeira é a número 1, ela é a base de sustentação da empresa ou de destruição, porque se não tiver dinheiro, a empresa não consegue operar, não tem mágica. E o que eu respondo nessa hora, quando as pessoas me perguntam que despesa eu devo cortar, é que você precisa primeiro pensar que gestão financeira você tem que fazer na sua empresa nessa hora. Você tem que fazer uma gestão financeira muito rigorosa do seu negócio. Lembrando que alguns setores, eu vou comentar isso já, elas precisam até investir, precisa até ir num caminho diferente desse. Mas, no geral, você precisa ter uma gestão financeira
muito rigorosa nesse momento. Seu fluxo de caixa precisa ser examinado com muita cautela, muita atenção. Você não deve contrair nenhuma despesa adicional, a não ser que seja extremamente necessário. Investimentos que você estava pensando em fazer, você precisa avaliar se eles realmente são necessários nessa hora. É mais seguro você manter o seu caixa com mais dinheiro, com reservas, porque não se sabe ainda, sabe-se que isso vai passar, mas quando exatamente esse problema vai acabar, a gente não sabe. Ninguém tem certeza sobre isso. Há algumas previsões no mercado, mas é bom a gente ter, nessa hora é bom nós fazermos 2 cenários, um cenário positivo, otimista, mas também fazer um cenário pessimista, porque eu preciso me preparar para os 2. Tem um negócio que não posso deixar ele quebrar. Então, precisa ter uma gestão financeira muito na ponta do lápis. O que eu chamo de gestão financeira na ponta do lápis? Tem que deixar o caixa positivo. Tem que, sim, cortar algumas despesas. Por exemplo, você pode diminuir despesas como de luz, de água. Você pode conversar com os seus fornecedores para que eles revejam o que ele está cobrando de você. Você pode também conversar com renegociar o aluguel que você paga hoje mensal da sua empresa, porque, né? Claro que ninguém vai querer negociar nada, mas você precisa conversar com os seus fornecedores, porque a situação ela requer esse tipo de negociação, ela exige esse tipo de negociação. Você precisa também, examinando ali o seu caixa, ver que despesas você conseguiria postergar, que receitas você pode incentivar para o seu cliente pagar com antecedência. Eu tinha feito uma venda a prazo, o cliente só ia pagar daqui a um mês. Será que não seria melhor você pedir para ele antecipar, você dar um desconto bom para ele, um desconto generoso às vezes, para que você garanta que esse dinheiro para essa empresa? Então, tudo aquilo que eu falo no meu programa de capacitação financeira, que eu tenho um programa de capacitação financeira específico sobre gestão da fragilidade financeira das empresas. Eu explico isso muito bem lá. É isso que você tem que fazer nessa hora, o controle financeiro ali na ponta do lápis, para que você não tenha uma dificuldade maior num momento como esse. Lembrando que algumas empresas vão na contramão disso, porque tem alguns setores que estão crescendo muito nessa crise. Então, você pega as empresas que fornecem serviços de marketing digital, que dão consultoria de marketing digital. Essas empresas estão crescendo muito nessa hora, porque lembra que nós comentamos na fragilidade da venda, que a maneira de você não parar de vender é você entrar nesse mundo de marketing digital. E por isso que as empresas, os fornecedores que trabalham com isso estão crescendo muito. Tem uma amiga, que não sei se está me ouvindo aqui, que ela comentava comigo, que chama Fanny. Ela trabalha numa empresa de marketing e ela me dizia que estava trabalhando todos os dias até 10, 9, trabalhando finais de semana, muito cansado, mas estava dando graças a Deus, porque estava tendo negócio, a empresa que ela trabalha estava tendo cada vez mais negócio, mas ela dizia que estava cansada, ou seja, numa hora em que a gente está tendo dificuldades, porque as empresas estão enfrentando dificuldades, tem setores que estão crescendo muito. E aí, nesses setores, talvez precisem, talvez não, provavelmente eles vão ter que investir mais do que guardar o dinheiro, porque o setor está crescendo, vão ter que contratar gente. Tem um caso curioso de um restaurante aqui em São Paulo chamado Varanda Grill, que é um restaurante tradicional. E esse empresário, ele dizia, está lá também numa matéria que eu fiz no jornal, ele dizia que ele contratou 5 ou 6 pessoas novas para o restaurante dele. Veja que coisa assim curiosa, porque ele estava investindo e pretendia investir cada vez mais em delivery. A demanda estava aumentando, ele queria investir nesse setor porque achava que isso iria crescer. E aí, ele estava contratando gente mesmo no setor de restaurante, que é um daqueles que são dos mais afetados. Então, pode ser que em alguns setores isso você tem que fazer o contrário, né? Você pega também o caso dos supermercados, né? Os supermercados, os grandes, não sei na sua cidade, mas aqui em São Paulo, alguns estão incentivando a você ir nas lojas, dizendo que se você não for uma pessoa da faixa de risco, né? O idoso ali na faixa, é melhor que você vá na loja, porque alguns supermercados, eles estão entregando o produto com 3 semanas, 4 semanas. Teve um supermercado aqui em São Paulo que ele tirou a loja virtual dele do ar durante alguns dias.
tirou do ar, porque não conseguia atender a demanda. Um mercado grande. Então, essas começam vendendo bastante. Farmácias, já imaginou como não estão vendendo também? As empresas de delivery, né? Essas empresas que fazem delivery também, estão sem conseguir atender a demanda. Os restaurantes que já estavam aparelhados para fazer delivery também estão crescendo cada vez mais. Então, esses setores, eles eventualmente vão investir mais, né? Vão investir cada vez mais. Devem investir mais quando se fala em questão financeira. Mas, no geral, na maioria, você que está me ouvindo, se tiver entre a maioria, né, e tiver com a dificuldade maior financeira, você precisa ter um cuidado enorme nessa hora. Se você já vinha com dificuldade financeira, é o momento, então, para reavaliar o que é que você precisa fazer numa hora como essa. Precisa ter muito cuidado, porque a fragilidade financeira ela é bastante desestruturante para o meu negócio. Por outro lado, se você que está me ouvindo aí está com alguma sobra em caixa, está bem financeiramente, ou porque já estava bem financeiramente, ou porque agora a engrenagem melhorou, principalmente se você já estava bem financeiramente, você tem que pensar até, se for o caso, em fazer alguma doação, né? Você, empresário, se estiver bem, se você olha para o futuro da sua empresa e ela só tende a crescer, mesmo que com a crise do coronavírus, e talvez até por conta da crise ela cresça mais. Imagine que você esteja nesse setor, o exemplo que eu dei agora das empresas de marketing, pense em fazer uma doação. Tem um grupo de empresários que estão sendo chamados no mercado os puxadores, que eles estão constituindo um fundo aí de 5 milhões de reais para começar. E esse fundo vai ser utilizado como para fornecer cesta básica em favelas e também para comunidades pobres. E quem está puxando esses puxadores são empresários grandes, né, como Jorge Paulo Lemann, da Ambev, Olavo Setúbal e outros grandes empresários aí que a gente conhece que estão no mercado e que, né, então, se você pode também fazer isso, mesmo não sendo uma empresa grande, você, né, procure saber como é que você poderia contribuir aí para essa causa, né, para as pequenas e médias empresas e também para pessoas físicas que vão precisar, num momento como esse, de ajuda mesmo. Ok? Bom, e aí, a sétima pergunta, que tem uma relação também com essa financeira, é a seguinte: bom, e meus funcionários? O que eu faço com os funcionários? Será que eu devo demitir eles? Não sei se você está se fazendo essa pergunta, está me ouvindo aqui, mas essa é outra também muito frequente. Quer dizer, a empresa está parada, se não 100%, mas ela, né, diminuiu 50% das atividades. O que eu faço então? Será que é melhor dispensar os colaboradores? Eu não sei quanto isso vai passar. Então, essa é uma pergunta comum. E aí, a minha resposta aqui, ela precisa ponderar algumas questões quando se fala no funcionário. A primeira questão que você precisa ponderar é que um funcionário, quando você manda ele embora hoje, você tem lá cláusulas, né, de indenização que são muito caras, muito caras. Então, isso pode custar bastante para o seu caixa e pode não ser uma hora adequada para você fazer isso. Falando da fragilidade financeira, o caixa precisa ter reserva nessa hora. Você precisa muito cuidar do dinheiro que você tem, seja ele pouco, seja ele médio. Precisa cuidar desse dinheiro. E se você se descapitaliza para mandar as pessoas embora, isso pode não ser bom. Agora, você precisa fazer a conta na ponta do lápis. Isso é uma decisão sua, mas é preciso observar isso muito bem. Algumas decisões, elas são bem caras. Segunda consideração que você tem que fazer é a seguinte: bom, alguns colaboradores você levou anos para formar na sua empresa, treinou, deu trabalho para recrutar, selecionar, você treinou essa pessoa, ela está pronta, ela está com você há alguns anos, quem sabe 3, 4, 5, 10 anos na sua empresa, é seu braço direito ali. O que você faz? Você manda essa pessoa embora, vai ter que buscar uma outra. Imaginou o custo que você vai ter de preparar uma pessoa de novo do zero? Então, preciso de novo avaliar essa questão. Você que precisa decidir sobre isso melhor, porque você conhece o negócio, mas é bom avaliar essa questão aí com muita cautela. E aí você precisa avaliar também o que o governo está fazendo para aliviar essa questão quando se fala da parte trabalhista das empresas. O governo criou aí uma provisória recente que dá alguns benefícios para as empresas, né? Dá algum alívio para as empresas, eu diria até significativos,
alívio, um alívio significativo. Por um momento como esse, quando se fala dos funcionários. Então, dá uma olhada nisso antes de sair pensando em simplesmente demitir seus funcionários, porque pode não ser pode não ser a melhor hora, né, de você fazer isso. Então, avalie. De qualquer maneira, se você já tinha alguma ociosidade na empresa, porque às vezes a gente já tinha mesmo alguma ociosidade, e vinha convivendo com aquela ociosidade, é comum também, não sei se acontece com o seu empresário, às vezes fica com dó de mandar a pessoa embora, e não, essa pessoa tem família, eu vou ficar aqui com ela, mas ela não produz mais nada direito, nunca produziu direito, não era um colaborador, e não é um colaborador muito bom, no sentido bom, não é como pessoa, não gera o resultado que a empresa precisa ser vista em primeiro lugar. Não o funcionário precisa ser visto em primeiro lugar, porque se a empresa for para o buraco, ela leva os colaboradores junto, todos os outros. Então, se tem um colaborador que não está contribuindo como ele deveria, esse outro colaborador precisa ir trabalhar em outro lugar. Talvez ele seja até bom, mas não na sua empresa. E aí, você já não deveria estar com ele por conta antes do coronavírus. E aí pode ser uma hora, eu não usaria a palavra uma boa hora, mas a hora necessária para você dispensar o colaborador por isso. Então, essa é uma razão razoável para você fazer. Essas outras, você precisa pensar bem antes de tomar uma decisão. Ok? Bom, oitava dúvida que os empresários têm, enormes sobre isso. Sobre essa dúvida, ela parece uma dúvida tão básica, mas é grande essa dúvida. O governo, será que o governo vai realmente nos ajudar essa classe aí de pequenas e médias empresas? Eu tenho visto aí no mercado, o governo falando que vai ajudar com crédito, empréstimo. Será que vai mesmo? O que eu devo fazer? Eu espero pelo governo? Essa é um negócio que está na cabeça da gente, fica na nossa cabeça o tempo inteiro. Né? Então, o que eu diria para você é que, de fato, o governo, ele promete, né? Ele promete dar uma ajuda em algumas áreas, promete, né? Mas a gente sabe como os nossos governantes aqui no nosso país, eles não são confiáveis sob o ponto de vista do que dizem e muitas vezes eles não são como isso está mudando, está tendendo a melhorar, mas a gente ainda tem essa história. E também eles muitas vezes não são preparados para fazer a máquina rodar mais rápido. Às vezes até há uma intenção de fazer uma coisa boa, mas a máquina não anda. E aí você, como empresário, que tem um negócio que já está funcionando, muitas vezes não deveria ficar esperando por isso. Porque se você espera e não vem, você termina quebrando. Então, eu digo que numa hora como essa, você já tem uma medida que é a 927, que é a medida que trata sobre questões trabalhistas, que ajuda realmente, cria medidas positivas do ponto de vista de banco de horas, de férias coletivas, de flexibilização do tempo de trabalho, do aviso prévio, uma série de questões que essa MP, se você não viu, vai lá, dá uma olhada, não confia só no que o seu contador diz, não é que o seu contador não seja confiável, não é isso, mas você tem que se informar também. Não pode ficar só na mão do seu contador. O seu contador tem 200 outras empresas para atender. Você não pode transferir essa responsabilidade para ele integralmente. Você precisa também tratar do que acontece no seu setor, não é verdade? Então, essa medida é uma medida concreta já. Quando eu falei que o governo, você não deve esperar, nessa medida você já pode olhar lá, porque ela já está valendo. Mas existem outras medidas que estão sendo prometidas, como medidas que envolvem uma concessão de empréstimos, a criação de um pacote de crédito, de um fundo aí para conceder crédito para pequenas e médias empresas, que virá, pelo que eu percebi até agora, via o BNDES. O BNDES, como vocês sabem, ele não empresta diretamente para pequenas e médias empresas, e nem para pessoa física, ele empresta via um banco. Então, o BNDES, ele deposita, vamos chamar assim, dinheiro em um determinado banco, um banco comercial, desse que estão no mercado. Vou dar um exemplo aqui, só como exemplo, Bradesco. E aí você, então, vai lá no Bradesco para tomar esse empréstimo. E tem 3 taxas aí que esse empréstimo envolve, né? As taxas que o próprio BNDES cobra do banco e a taxa que o banco vai cobrar de você.
na hora que você for tomar um empréstimo lá com ele. Então, está se prometendo aí um pacote de crédito grande de 5 bilhões, eu acho, de reais. E acho que são 5 bilhões. Se você pode consultar com facilidade, porque isso muda, né? Isso muda com muita velocidade. Estou falando aqui para você hoje amanhã, pode não ser 5, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 10. Então, tem que consultar diariamente essas questões. Mas nem sempre é tão fácil assim. Às vezes você vai lá num banco, soube que tem esse crédito, e aí ele não acontece, tem uma burocracia por trás. Mas não estou dizendo que você não deve buscar esse empréstimo. Você deve, se você está precisando, você deve, então, se informar em relação a isso e obter todos os direitos que você tem que podem lhe ajudar, não direito só por ter direito, mas todos os direitos que você tem, todos os benefícios que você pode ter hoje para tornar o seu negócio mais sustentável nesse momento. Você deve, então, observar e aplicar todos eles, como esse também, desse pacote de crédito. Fala-se também que você vai poder postergar algumas despesas, né? Mediante aí a justificativa, quer dizer, alguns boletos que vão chegar, você vai poder postergar esses boletos, quer dizer, você vai poder pedir para o banco essa postergação, ele vai conceder ou não. E você vai também pagar isso sem juros lá na frente. Então, tem algumas medidas que o governo está colocando para lhe ajudar, de fato, a quem tem uma média empresa. Recomendação minha para você nessa hora é que você pesquise, procure, se informe para obter o que você pode nessa hora, né? O que você consegue nessa hora de benefício. Ok? Claro isso? Nona pergunta é a seguinte. Bom, eu devo comunicar para o meu cliente, imagine que eu tenho um cliente, eu atendo ele um determinado serviço, esse serviço, essa prestação de serviço que eu tenho com ele vai sofrer mudanças. Eu vou ter que reduzir, se não a qualidade, mas talvez até a qualidade, mas eu vou ter que reduzir o nível de serviço que eu presto para ele hoje. Eu deveria, então, já ligar para o cliente e dizer isso, me antecipar, ou não, eu fico quieto, porque eu vou lá contar uma notícia ruim para o meu cliente, é melhor ficar quieto. Eu digo para você que, dependendo do setor que você atua, eu recomendo que você faça um contato com o cliente para dizer para ele que mudanças ele vai ter em relação à prestação de serviço que você dá para ele hoje. Por que isso? Porque o cliente ele não gosta de ter surpresas. Não gosta. Aliás, nós, seres humanos, não gostamos muito de surpresas. Nós gostamos mais de estabilidade. Né? Essa é a natureza humana. E o cliente, então, como é humano, ele não gosta muito de surpresa, principalmente surpresas desagradáveis. Então, imagine que você presta um suporte para ele, um suporte aos equipamentos computacionais que ele tem, a rede, as máquinas que ele tem. Imagine que você tem um contrato com uma empresa externa que dá suporte para você em seu ambiente tecnológico. E esse suporte, é só um exemplo, ele é um suporte até 10 horas da noite, de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, todos os dias. E aí você não vai conseguir mais dar esse suporte para ele, porque agora você tem uma limitação. Os colaboradores vão trabalhar de casa, você vai ter que mandar algumas pessoas embora, e outras razões que você tem, numa hora como essa, para poder não conseguir mais prestar aquele mesmo nível de serviço. Então, você ligue para o cliente, conte isso para ele, dizendo que você vai, ao invés de, suponha, de novo um exemplo, atender até 10 horas da noite, você agora só vai conseguir atender até 8, 7 da noite. Explica para ele, há uma tendência no momento que nós estamos vivendo, de que a gente entenda, né? De que nós sejamos solidários ao que está acontecendo, de maneira que a gente compreenda quem está do outro lado, porque sou empresário também, vou entender se alguém me ligar. Inclusive, aconteceu recentemente com um fornecedor meu, que dá suporte a alguns ambientes que eu tenho, e claro que eu entendi na mesma hora, de dizer, me pedindo um pouco mais de paciência. Não que ele mudasse o horário, mas o tempo de resposta. Se ele me respondia em 15 minutos, agora ia se aumentar para meia hora, 1 hora. É claro que eu compreendi isso, porque é razoável, né? Pedido numa hora como essa. Mas é importante que eu acho que você se antecipe e faça um contato com ele e já diga o que pode mudar ou não. Pense se isso cabe no seu negócio ou não, pode ser que não caiba, e avalie se você deve fazer. Essa semana recebi um comunicado de um dos médicos da família que a gente tem,
Nós temos alguns médicos mais regulares, aqueles que a gente conta sempre que precisa. Eu gosto do médico que chama médico de família, que ele vem acompanhando, nos acompanhando, ele conhece mais o nosso histórico. E essa semana a gente recebeu da secretária de um desses médicos dizendo que o consultório estava fechado, mas que ele continuaria atendendo pelo WhatsApp e, se precisasse, ele faria um atendimento presencial. Muito bom, porque agora eu já sei que eu posso contar com ele. Pior seria eu ligar para lá, tá precisando ligar, ninguém atender, ninguém me avisa nada. Eu tenho uma mensagem lá gravada, seria muito mais desagradável. Né? Inclusive, ela dizia que o escritório iria entrar, iriam fechar. Já não estava fechado. Então, eu recomendo que você, se puder, você comunique o seu cliente sobre questões como essa. E aproveite nessa hora que você está conversando com o cliente, porque o dia a dia até nos impede, né, de conversar com o cliente. Às vezes você tem um cliente, atende ele, o cliente já está com você há 6, 7, 10 meses, você nunca mais nem ligou para ele, não dá tempo, você tem que estar o tempo correndo atrás de novos clientes, não liga para ele para conversar. E numa hora como essa, é uma oportunidade, eu sei que é uma oportunidade adversa, ruim, mas liga para ele, fala da sua empresa, aproveita, faz algum marketing, diz como você está preocupado com essa situação, o que você está fazendo para superar essas medidas, e conversa com o teu cliente. E procura falar daquilo que vai afetar ele diretamente, tá, ok? Fale menos ali dos seus problemas internos da empresa, que se interessa menos para o seu cliente. Fale mais daquilo que interessa para ele, essa conversa que você vai ter de marketing. Então, essa seria a 9ª pergunta. E a 10ª pergunta, e última, abrindo depois para a gente conversar, quais são as tecnologias que você pode usar nessa hora que vão favorecer a sua empresa por conta dessa crise? Não que elas não favorecessem antes, mas agora elas serão mais necessárias. Você já se perguntou sobre isso? De novo, né, você pode já usar, provavelmente, grande parte de vocês aqui que está me ouvindo já usa essas tecnologias. Mas, por exemplo, uma das tecnologias mais essenciais num momento como esse é essa tecnologia que está nos permitindo fazer essa conferência aqui, essa nossa reunião online. Se você já não usa hoje uma ferramenta melhor para conversar com o seu cliente online, isso é algo que você precisa fazer já. Está lá na sua empresa e na casa do cliente, se for preciso, uma maneira de você conversar com ele, seja via ferramentas mais profissionais como essa que a gente está fazendo aqui, seja através até do WhatsApp, que permite também conversas ali online, né? Você vendo o cliente. Você vai precisar disso também para que seus colaboradores trabalhem em home office para conversar com você. Então, essa seria as ferramentas que permitem as reuniões e os trabalhos à distância, elas são essenciais num momento como esse, não é verdade? Essa seria uma das principais. E outras ferramentas como aquelas que auxiliam na prestação de serviço, o WhatsApp, para atender o cliente ali. Eu acho que você já deve usar o WhatsApp, poucas empresas não usariam hoje, mas se não usa porque achou que não estava na hora, que ele não se aplicava no seu negócio era mais físico mesmo, você tem que ir lá, tem que ligar para o cliente, não gosta de WhatsApp. Agora, talvez seja uma hora de você começar a fazer isso para conversar com o seu cliente de maneira a não colocar ele em risco. Outra tecnologia que você tem que pensar, falamos já sobre isso nessa live, são as tecnologias que envolvem e-commerce. Venda, e-commerce é uma loja virtual. Então, você precisa pensar em usar tecnologias no seu negócio hoje para você poder fazer vendas virtual. Pesquisa sobre isso, tem empresas que fornecem esse serviço muito bem. Tecnologias também que vão lhe permitir gravar vídeos. Essa nossa live vai virar um vídeo depois que vai ficar gravado, você vai poder assistir esse vídeo quando você quiser. Então, você pode também gravar alguns vídeos para o seu cliente, por exemplo, orientando ele como usar um produto que você vende para ele, porque agora você não entrega mais na casa dele o produto, agora você faz uma entrega por delivery e você explica para ele como é que ele faz para... isso se aplica para quase tudo, né? Como é que você faz para que ele use melhor o seu produto, ok? Vídeos também de empresas que têm consultoria.
Você pode gravar algum treinamento. Tem uma empresa de consultoria que ajuda o cliente a melhorar a gestão. Ok, eu fazia esse treinamento em loco, eu ia lá, me reunia com a empresa, com os funcionários lá daquele empresário e dava um treinamento local sobre gestão, que era melhor assim, era mais... Ok, entendi, mas você pode gravar agora um treinamento online e distribuir isso para os clientes que você tem. Percebe? Então, é usar tecnologias como essa que vão lhe permitir fazer com que você se mantenha aí cada vez mais conectado com esse mundo aí que está... Use as tecnologias que estão a seu favor, que vão permitir que você não pare completamente o seu negócio. Percebe? Então, essas são as 10 perguntas. Como recomendação final, eu digo para você que, primeiro, se cuide, mantenha a sua saúde física, mental, espiritual, sua cabeça acreditando nas coisas, que as coisas vão dar certo, que você não entre num processo de desespero. Nós já estamos vivendo um estresse ali muito grande. Se já vivíamos um estresse, porque a situação já não estava muito boa para as empresas de uma maneira geral, por conta da recessão, especialmente as pequenas e médias, agora a situação se agravou, então a gente vive um estresse muito grande. A gente procure controlar esse estresse na medida do possível, reduz o nível dele, porque isso lhe atrapalha a pensar, a tomar decisões, além de lhe fazer mal, além de baixar até a sua imunidade, porque o estresse baixa a imunidade. Não sei se você sabe disso. Lhe atrapalha também de tomar decisões, você precisa estar com a cabeça fresca, iluminada, para tomar decisões acertadas num momento de tanta tensão, de tanta dúvida, que há também tensões políticas no nosso país, além da questão da doença, disputas de poder em torno dessa doença. Então, isso nos coloca também uma certa tensão. O que será que vai acontecer amanhã? Então, se cuide, medite, se você não tem hábito de meditar. Eu, por exemplo, medito todos os dias. Comecei a meditar na minha vida 3 minutos por dia. Hoje estou meditando 20, pretendo aumentar, porque me faz um bem enorme. Eu acordo de manhã, uma das primeiras coisas que eu faço são meus 20 minutos de meditação. Pratico esportes. Mas não tem as academias, estão fechadas. Eu vou caminhar cedinho na rua, né? Bom, de novo, aqui uma recomendação. Eu sei que todo mundo precisa estar recluso, mas se for possível, se você tiver um local que dê garantias que você não vai entrar em contato com as pessoas. Minha irmã, que é médica, ela diz que você caminha na rua sem falar com ninguém. Passa direto, sem falar com ninguém. Se alguém quiser falar com você, você faz que não está ouvindo e passa direto. Mas mantenha o nível de saúde também, porque você precisa disso nessa hora, otimista. Reduza também o medo, né? Porque a gente fica com muito medo nessa hora, medo de tudo. Medo de ficar doente, medo de, em ficando doente, não conseguir fazer a empresa operar, e isso colocar em risco a nossa família, não só pela doença, mas também por não conseguir trazer o dinheiro que a família precisa para se sustentar. A gente fica, então, apavorado. É preciso coragem também nessa hora sobre esse assunto. Eu fui convidado, inclusive, para falar para um grupo de empresários amanhã, do meu grande amigo Márcio Agata, que lidera um grupo aí de empresários. Ele ensina sobre coragem, o Agata, e ele me pediu, então, para conversar com os empresários dele, para explicar aí as consequências do coronavírus nas empresas. Então, é isso. Okay? Dê um bom exemplo também como empresário, porque você e eu queremos que isso passe rápido. Então, cumpra todas as regras que estão sendo pedidas aí de não convívio social, de redução do convívio social. Faça tudo que você puder para isso acabar mais rápido. Agradeço, então, a vocês pela atenção e volto a dizer, a gente vai gravar outras se não lives, mas lives também, vídeos frequentes sobre esse assunto para que você aprenda essas questões e consiga, de fato, fazer seu negócio crescer cada vez mais, ok? Reduz os riscos no momento como esse. Se você não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda, faça isso já. Clique aqui embaixo para você se inscrever imediatamente, para você não perder conteúdos como esse que podem proteger sua empresa. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.